Olá, meus amigos, boa noite. Vamos dar início à nossa série de lives que está sendo organizada pela Comissão de Direito Empresarial. E o tema de hoje será os impactos da Covid na recuperação judicial. Teremos a participação do Dr. Marcelo Sacramone. Ele está Só um minuto que o Dr. Marcelo está entrando. Dr. Marcelo, Olá, tudo bem? Me ouvem bem? como está? Tudo ótimo, Felipe. Está me ouvindo? Está me escutando? Ouço bem, ouço bem. Me ouvem bem também? Tá Está um tudo bem? pouco falhando a imagem, mas eu estou te ouvindo bem. Tá. Eu botei aqui em casa, qualquer coisa a gente coloca no 4G se precisar. Tranquilo. Doutor Marcelo, primeiramente gostaria de agradecer, em nome da Comissão de Direito Empresarial do AB Goiás e do Instituto de Estudos Avançados em Direito, a participação do senhor na nossa live de hoje, com o tema Os Impactos do Coronavírus na Recuperação Judicial. Para quem não conhece, o doutor Marcelo é uma das maiores autoridades no assunto, que envolve a recuperação judicial, a insolvência empresarial como um todo. Na minha opinião, é um dos melhores livros de recuperação judicial que nós temos, de comentários à Lei de Recuperação Judicial e Falência, é o livro do senhor, da editora Saraiva. E, por questão de formalidade, eu vou apresentar o doutor Marcelo, falar um pouco do seu currículo. O doutor Marcelo Sacramone é doutor e mestre em Direito Comercial pela USP, é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em exercício na segunda vara de recuperação e falência da capital. É professor de Direito Empresarial no curso de graduação e no mestrado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e nos cursos de pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura. E é autor do livro Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Para quem não conhece, o livro do Dr. Marcelo é esse aqui. Ele, inclusive, está com desconto, né, Dr. Marcelo, na editora Saraiva. Tá, como as editoras estão em recuperação, né, Felipe? Então, a recuperação não, a livraria está em recuperação, a Saraiva, a editora não está. Então, a própria editora fez algumas promoções e para quem quiser, eu acho que esse selo está válido, esse cupom está válido, mas para quem quiser, coloca Sacramone como cupom no site da editora Saraiva, que chama editoradodireito.com.br e fica a preço de custo. Ótimo, bom, ótima notícia. Em relação à pauta de hoje, como o próprio nome diz, que são os impactos do coronavírus na recuperação judicial, nós vamos falar sobre a suspensão do plano já em execução, o posicionamento do Dr. Marcelo a respeito disso, a possibilidade da apresentação de plano, aditiva ao plano, daqueles que a recuperação já teve planos aprovados. Vamos falar da Assembleia Geral de Credores e, no final, a gente vai perguntar para o senhor a opinião a respeito dos planos emergenciais, que já estão em andamento tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Antes de nós darmos início à nossa live do Dr. Marcelo, eu sempre gosto de trazer algumas notícias a respeito da recuperação judicial. Ontem, para quem não viu, a Serasa Experian divulgou um índice divulgando um aumento de recuperação judicial do mês de março para o mês de abril, em torno de aproximadamente 46%, totalizando 120 pedidos de recuperação judicial e um aumento de 25% do pedido de falência, que é aproximadamente 75 pedidos. Outra notícia que teve hoje no Valor Econômico foi a respeito da expectativa de redução, da retração do PIB. Inicialmente, o Fundo Monetário falava algo em torno de 5%, já estão falando em algo de 7,5%. E até o doutor Marcelo deve ter conhecimento a respeito da notícia dada pela Álvares e Macho a respeito da possibilidade de aumento de pedidos em função da retração. Então, a Álvares Macho fala em sua pesquisa que uma retração de 1,5% a 3%, a gente está falando aí de 2,2 a 2,5 mil pedidos de recuperação judicial. Então, a gente sabe que vai haver um grande número de recuperações judiciais em função do coronavírus. Mas, sem mais delongas, doutor Marcelo, eu gostaria de passar a palavra para o senhor para a gente estar dando início à nossa live. Obrigado, Felipe. Eu agradeço o convite da comissão e saúdo a todo mundo aí de Goiás. É um enorme prazer conversar com todo mundo a respeito de um tema que me é tão caro. E já que você já começou me provocando a respeito dos números de recuperação judicial e falência, vamos falar um pouquinho de falência. Esses números foram mensurados porque esses números acabam se correlacionando com o PIB. Então, porque muita gente fala, poxa, vai ter uma enxurrada de pedido. Será?
E aí foi feito, e esse estudo não é meu, tá? Foi feita uma correlação entre a distribuição do pedido de falência e o PIB. Para quem gosta, é só puxar a distribuição de pedidos de falência no Brasil e a relação do PIB, o gráfico se comporta exatamente igual, só que o contrário. Tá? Então, caindo o PIB, a gente vai ter uma distribuição maior de pedidos de falência e também, por consequência, de falências decretadas. Então, dois estatísticos, na realidade, o Júlio, da ABJ, estatístico, presidente da associação, se não me engano, de estatísticos, junto com o professor Marcelo Guedes, criaram, inclusive, uma modelagem jurídica, né, uma modelagem econômica sobre esses aspectos jurídicos para mensurar quanto vai aumentar. E se a gente tiver um PIB negativo de menos 10, e por que eu falo menos 10? Porque esse PIB que era menos 4, agora já está menos 5, tem gente já falando menos 5,7. Se a gente chegar num PIB péssimo de menos 10, a distribuição de pedidos de falência vai aumentar em 52%. O que significa que o judiciário não vai receber uma avalanche de processo, o mundo não vai acabar. Não, vai aumentar sem dúvida, mas não é tão drástico assim. E esta é parcialmente uma boa notícia. E por que parcialmente? Porque a recuperação judicial não se comporta conforme o PIB. Então a gente tem muito oportunismo na recuperação judicial. Obviamente esses números de RJ vão subir. O quanto? Ninguém sabe. Por quê? Porque ela não se correlaciona necessariamente com a crise. Tem muito mais a ver com o oportunismo do empresário em tentar equalizar o seu crédito. Sem dúvida que ele está em crise, mas a questão de negociar individualmente ou ir para essa solução que é cara, acaba sendo muito mais em razão de aconselhamentos dos diversos profissionais em razão de uma determinada situação do que de uma crise em geral. Então, a recuperação é um pouquinho diferente. E o segundo dado, que é muito pior, que é 90%, e eu vou falar do estado de São Paulo, que a gente mensurou, 89% dos empresários do estado de São Paulo são micro e pequenas empresas. Por que isso é drástico? E por que o número de RJ não aumenta assim? Porque este devedor não vem para a recuperação judicial. A gente tem, no estado de São Paulo, durante 10 anos, 200 pedidos de recuperação judicial e só 120 com deferimento, 107 para ser preciso, com deferimento processado. Por consequência, a crise vai afetar esses 90%? É óbvio. Esses caras vão ter a recuperação judicial como alternativa? Não. Ela é cara, ela exige documentação contábil que ele nunca precisou durante a atuação e ele não vai conseguir regularizar, porque, de novo, vai custar caro para vir para o processo de recuperação. Então, este é o empresário brasileiro, é o micro e pequeno. Ele não tem hoje uma alternativa para se salvar. A recuperação judicial é uma recuperação para pessoa jurídica com dinheiro. Quanto é com dinheiro? Acima de 10 milhões de reais de faturamento anual. Abaixo disso, o número, e não é o que eu acho pouco importa, o número evidencia que custa caro demais todo o procedimento e o judiciário é uma barreira para ele. E aí até quando você tocou, Felipe, em soluções para isso, a primeira solução, que é óbvia, é o seguinte: eu preciso criar um tratamento extrajudicial fora do judiciário para esse devedor conseguir negociar ou simplesmente liquidar a sua atividade, o seu patrimônio, para que ele comece no dia seguinte sem dívidas, mas eventualmente do zero. E aí ele pode acertar. Mas o que acontece hoje é que eu crio um estímulo perverso para esse cara simplesmente baixar a porta, já que ele aluga, nem o imóvel é dele, então ele baixa a porta e aluga num outro lugar sobre uma outra pessoa jurídica para desenvolver aquela atividade. Eu preciso criar um estímulo para esse cara se regularizar. Mas recuperação é uma solução para quem está em crise? No Brasil, para 90% dos empresários, ela não é essa solução. Não faz sentido. É por isso que esses números, com relação à distribuição, se é correlato à crise, são números que não trazem uma verdade. Porque ela não é alternativa para todo mundo, infelizmente. Deveria ser, mas não o é. Excelência, tem razão no seu comentário. Inclusive, o Marcelo Guedes, o senhor faz parte também da Associação Brasileira de Jurimetria, né? Sim. E foi feita uma pesquisa de 2010 a 2017, em que apenas 20,4% das microempresas tiveram pedidos de recuperação judicial, sendo que, na verdade, ela corresponde, no Brasil,
é de 98,5% das empresas, né? E nesse período, apenas 7 pedidos de recuperação foi feita no estado de São Paulo pelo plano especial, porque de fato o plano especial ele é muito ruim, ele consegue ser pior do que o próprio plano recuperação ordinária, né? Felipe, eu vou até atualizar esses seus dados, você está com o dado da segunda fase do observatório que a gente fez, né? E até eu vi que vocês fizeram, a live foi ótima, com o convite para o Renato Scadoa, semana passada, que falou com vocês, e vai ser publicado um estudo entre o Guedes, o Ivo, eu que participamos da BJ e o Renato Scadoa especificamente sobre MEPP, em que a gente aprecia daí na unha esses números e a gente chegou a resultados muito piores. Na verdade, são só 4 recuperações no estado de São Paulo durante 10 anos que usaram o procedimento especial, só 4, nem 7. 7 a gente escreveu que é no máximo, porque essas 7 não utilizaram de assembleia e a gente fez por exclusão aquela primeira conta. Mas quando a gente foi olhar processo por processo de todas as EPPs e MEs que ingressaram, tivemos 204, 206 pedidos, se eu não me engano, 106 ou 107 só deferidos e 4 apenas no procedimento especial. É muito pior do que isso até. Aqui em Goiás, eu fui nomeado administrador judicial, nenhuma recuperação pelo plano especial, e eu não tenho notícias aqui no estado de Goiás se teve algum outro além do pedido, além desse, pelo plano especial. E a empresa realmente correu um risco muito grande de ter a convolução em falência, porque os créditos dela estavam concentrados em um único credor, a maior parte dos créditos, né? E pelo plano especial fala que se houver objeção de um credor contendo 50% maior do que os créditos sujeitos à recuperação judicial, ela é convolução em falência, né? A penalidade para isso. Então, realmente, não é um plano que não é bacana. Tem muitos críticos, inclusive o Renato Scadoa, nessa live que nós fizemos, ele fala do PLC 33/2020, que a intenção é criar um regime especial de recuperação judicial e extrajudicial para o micro e pequeno empresário, né? Justamente em função da lei atual não atender, né, as necessidades desse micro e pequeno empresário. Quando a gente, e eu com o Renato, com o Thomas Santana, com o professor Satiro, nós fizemos uma sugestão ao senador que fez a proposta do 33 de 2020, a gente basicamente tentou criar uma alternativa para que esse micro e pequeno conseguisse se reestruturar. E aí a gente sempre pensou o seguinte, olha, este cara, tudo bem, existe o plano com limitação de 36 meses para pagamento, é ruim? Mas não é o motivo pelo qual ele não opta. E se a gente for ver, e aí tem a proposta do PL 1397, que está em trâmite hoje, fala, vamos alargar isso para 60 meses. Ora, se a gente vai olhar as EPPs e MEs que estão sob o procedimento ordinário, elas têm um parcelamento em 7 anos. Ou seja, este projeto nesse ponto é totalmente fora da realidade dessa micro. E a nossa realidade exige um tratamento muito diferente, que é o quê? Este cara não entra na RJ. Então vamos tentar criar um sistema, e aí a liquidação extra, o principal ponto na junta comercial, para que ele não precise arcar com custas, trazer toda a documentação, produzir documentação, relatórios mensais, ele precisa simplesmente se liquidar extrajudicialmente para começar de novo. Esta foi a proposta que foi feita e vamos entrar nos debates ainda com relação a ela, né? O senhor me encaminhou um artigo que eu achei muito interessante, falando da teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior nos processos de recuperação judicial. E aí a gente poderia falar desse artigo falando justamente da recomendação do CNJ, que fala sobre a possibilidade, né, de suspensão do plano já em execução, em função do coronavírus, e a possibilidade de apresentação de plano aditivo, né, para aquelas empresas que já teve plano homologado e já está em execução. O que o senhor acha a respeito desse tema? Olha, com relação à recomendação, existem várias controvérsias a respeito de sua constitucionalidade. Eu inclusive, já falei sobre isso. A respeito, a princípio, porque não é lei, mas indica um comportamento normativo. Mas fora este detalhe, que não é tão detalhe assim, vamos falar do mérito, e aí vamos falar sobre o que entrou no mundo do direito, né? Então, com as leis que a gente tem hoje, a gente tem o Código Civil. E o Código Civil regula essa questão, Felipe,
em basicamente dois institutos, que até se confundem entre si. O primeiro instituto, força maior, caso fortuito e força maior, em relação à mora e à resolução daquele contrato, né? E aí vai atribuir responsabilidades em razão da entrega ou não da coisa. Primeiro dos pontos, então, força maior. Segundo ponto, e principalmente aí na mora, né? Mas o segundo ponto, teoria da imprevisão propriamente, 478 a 480 do Código Civil. Pois bem, o que o direito... E aí a gente acaba aplicando institutos do direito civil, então vamos ao direito civil. Então, quando o direito civil regula a mora ou a resolução, né, o inadimplemento absoluto do contrato implicando a resolução, ou simplesmente o retardamento da prestação, o Código Civil fala o seguinte, olha, é curioso isso até, Felipe, eu queria destacar, a gente está falando, poxa, a pandemia é algo absolutamente novo. Tudo que a gente vai conversar nos próximos 5 minutos foi discutido na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, há 100 anos. E o que naquela Alemanha se discutia era o seguinte, poxa, essa onerosidade não, mas esse fato extraordinário, era a guerra, pode implicar a alteração das prestações que a determinada parte não precise pagar, então ele não está em mora, ele não descumpriu aquele contrato, ou aquela obrigação foi resolvida porque não pode ser cumprida. E o que foi, e foi recepcionado pelo nosso código, foi dizendo o seguinte, olha, o que precisa ficar impossibilitado é a prestação. O fato tem que recair objetivamente sobre a prestação, que é um ponto ultra importante. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um determinado serviço em loco e na pandemia estão proibidos os contatos sociais, obviamente eu não posso entender que aquilo está descumprido, porque eu não poderia cumprir, e ninguém poderia cumprir. Então, não há descumprimento. Se essa impossibilidade é temporária, eu não estou em mora, assim que passar a impossibilidade, eu continuo. Se a impossibilidade é absoluta, a gente não pode ter mais um determinado serviço, sei lá eu, há um inadimplemento. Inadimplemento não, há uma resolução do contrato por inadimplemento sem justa causa. Isso é a força maior. Por que esse ponto importa para a gente? Porque desde da Primeira Guerra Mundial, o direito civil disciplinou o seguinte: para esse efeito, não basta a alegação de impossibilidade subjetiva. O que eu preciso é que ninguém possa realizar aquela determinada prestação e não simplesmente alguma determinada pessoa que foi afetada em razão do seu faturamento, por exemplo. Exatamente o mesmo raciocínio é feito na teoria da imprevisão. E aí, 478 a 480 do Código Civil. E neles fala o seguinte, olha... E aí são vários requisitos. Mas eu preciso de um fato imprevisível, e aí a pandemia entra nesse fato, com consequências absolutamente inexcusáveis, né? Ou que não poderiam ser impedidas. Terceiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Onerosidade excessiva foi feita para equilibrar o contrato. Então, o terceiro e quarto ponto é, eu preciso ter uma prestação, e não o devedor, mas a prestação por ele desempenhada ser muito mais onerosa, e por outro lado eu preciso ter uma vantagem àquele credor. Então a lei fala inclusive, e o Código Civil é expresso, 478, vantagem manifesta. Por quê? Porque se eu tenho um desequilíbrio das prestações, eu precisaria voltar a equilibrá-las. E qual que é a consequência disso? Nos contratos bilaterais, a consequência é o juiz resolveria o contrato ou o juiz permitiria que o credor renegociasse. Não existe em contratos bilaterais no Código, porque o 480 só aplica-se para contrato unilateral, prestação de uma única parte, que o juiz poderia revisar. Então, o que diante dessa circunstância o juiz pode fazer? Rescindir e as partes voltam ao status anterior, ou simplesmente permitir nova negociação. Isso é o que fala o Código Civil. Mas em todo momento, da prestação e não do devedor. Porque o que me importa é o contrato que ele fez com um determinado credor. Pois bem, quando a gente traz isso para a recuperação judicial, e acho que aquele raciocínio, até que eu desenvolvi nesse artigo, e vai sair até mais aprofundado num outro agora,
é o seguinte, olha, eu preciso, já que eu estou aplicando institutos da teoria geral, eu vou respeitar o Instituto da Teoria Geral. E esse Instituto da Teoria Geral me exige um desequilíbrio do contrato. No nosso plano de recuperação judicial, em regra, esta prestação do credor já foi cumprida integralmente. Primeiro ponto. Então não há desproporção manifesta, aquele credor não está se beneficiando. Pelo contrário, pelo estudo até que você fez referência aí, a gente tem um plano de recuperação judicial que, em média, paga metade do que ele deveria pagar em 10 anos. Ou seja, esse credor já está recebendo muito menos do que deveria. Então, não faz sentido o devedor alegar que ele está se beneficiando. Então, pelo Código Civil, não existe base legal para aplicação. Segundo ponto, se a gente for usar o Instituto de Direito Comercial, a recuperação foi feita para garantir a melhor satisfação da coletividade. E aí é super interessante, porque a gente vai discutir clube de futebol pedindo RJ, igreja pedindo RJ, associação, aí, faculdades pedindo recuperação judicial. Porque a recuperação foi feita para preservar a atividade. E aí nosso 47 é específico, falando, olha, recuperação serve para equalizar a dívida, para que eu consiga manter aquela atividade. Artigo 75 da falência. Se aquele devedor é ineficiente, vamos vender, decretar falência e vender todos os ativos para que arrematantes comprem para manter aquela atividade. Então, recuperação nunca foi feito para proteger devedor. Não serve para isso. Recuperação serve para proteger a coletividade. Só que a lei, e esse foi até um fato histórico que muita gente esquece, que o decreto 7661 de 45, e eu vou falar do relator dele, né, do redator dele, que era o Valverde, um gênio, ele falava o seguinte, olha, vamos tirar a concordata que era feita com o credor e vamos passar para o juiz, porque os credores não conseguem tutelar os seus próprios interesses. Então vamos passar para o juiz para que o juiz consiga tutelar. E o que foi? A concordata virou uma fraude, um mecanismo de fraude histórico. Nunca houve uma concordata, ou são raríssimas, as que deram certo. Porque, obviamente, aquele juiz que não conhece a realidade, não poderia conhecer a realidade daquela determinada empresa, nem daquele determinado empresário por trás, não tem condição de falar se é viável ou não. E aí, senhor, foi por conta disso que a 11.101 falou o seguinte, não, eu preciso tutelar todo mundo, mas eu vou dar o poder para a coletividade de credores, porque este cara vai sentir no bolso. Este cara sabe com quem contratou, é do ramo de atividade, sabe se aquele devedor é o mais eficiente para conduzir ou não a atividade. Porque se ele entender que este cara não é o melhor para conduzir a atividade, como ele quer receber, ele vai decretar falência para que outro a desempenhe e com o produto da liquidação ele vai se pagar. A partir do momento que eu, em razão da pandemia, e obviamente o devedor é um oportunista, ele quer se beneficiar, como qualquer agente econômico, mas eu atribuo para o juiz, eu estou rompendo não só o Código Civil, que não fala absolutamente nada disso, como eu estou rompendo a própria dinâmica do direito recuperacional, que atribui aos credores como os principais interessados para tomar a decisão mais eficiente, não em benefício só deles, mas em benefício da própria coletividade. Eu acho, inclusive, ilusório o juiz, e quase uma prepotência, o juiz se achar com o conhecimento e com a informação necessária para interferir nesta relação que eu tenho, de um lado, diversos credores de instituições financeiras, credores sofisticados, complexos, e, por outro lado, um devedor estruturado, em regra, com mais de 10 milhões de faturamento anual, que consegue lidar e negociar com seus credores. Obviamente, o judiciário vai ser sempre manobrado. Então, acho que é contra o Código Civil, me parece que, além de tudo, não faz o menor sentido com relação à dinâmica do direito recuperacional. Eu vou, basicamente, dar a decisão e o poder de decisão para alguém ineficiente e que não vai sofrer as consequências de uma decisão equivocada. O sistema da insolvência não tentou, e foi absolutamente expresso, o senador Rames Tebet, quando incluiu no projeto que não era este o interesse da legislação.
Inclusive, eu vi a notícia, eu acompanho o processo da Livraria Cultura, que o senhor é o juiz do processo, e ela pediu a suspensão da execução, né, do plano, e o senhor falou não é simplesmente suspender a execução do plano. Então, você tem que apresentar um plano alternativo e passar a deliberação para os credores decidir pela aprovação ou não desse plano aditivo, né, que foi apresentado. Então, eu acho, e aí, nesse caso, mas em vários outros, né, eu acho o seguinte, olha, a rigor o plano está descumprido, né? Não sei se é este o caso da cultura ou se ela pediu anteriormente, não vamos nem entrar nisso, mas a rigor o plano pode estar descumprido. Mas veja, o principal interesse deste instituto é proteger todo mundo e a coletividade de credores tendo esse poder. Nada mais justo que eles deliberem se é justificado ocorrer um aditamento, um adiamento do cumprimento, ou mesmo uma alteração das propostas em razão do contexto econômico que foi alterado. Não vejo problema nenhum em que eles continuem negociando coletivamente. O aditamento ao plano de recuperação judicial, nesse ponto específico, atribui justamente aos principais interessados esse poder, porque afinal eles que vão sentir diretamente no bolso uma determinada decisão equivocada ou correta. Então acho que cabe. E aí, me parece, a recomendação até vai nesse sentido, nesse ponto específico, que é atribua aos credores a possibilidade de aditamento. Ela coloca algumas restrições, por exemplo, não pode ter descumprido obrigação antes do dia 20 de março, blá, blá, blá. Poxa, por que não? Se o principal interessado é o credor, por que não, e por maioria, eles poderem deliberar? Me parece que, acho que é o melhor sentido da lei essa compreensão. Doutor Marcelo, a respeito desse tema ainda, da possibilidade de suspensão, apresentação de plano, a nossa associada, a Ana Lívia, do IEAD, ela fez a seguinte pergunta, eu vou ler para o senhor. Doutor Marcelo, o senhor entende que a soberania para deliberar sobre a prorrogação ou suspensão do cumprimento do plano decorrente da paralisação imposta pela Covid é de competência dos credores? E em razão da possibilidade de realização... E aí ela faz um paralelo em relação à possibilidade de assembleia virtual. Então, não seria o caso de passar para a Assembleia, seja realizada uma Assembleia virtual para essa deliberação? Olha, eu concordo em absoluto com a pergunta. Acho que a competência, vamos falar, a atribuição é dos credores. Acho só que não é uma simples deliberação de suspensão do plano. Me preocupa, e aí só nesse ponto eu queria detalhar, que aquilo é uma decisão sobre o plano, então vai ter que cumprir os quórums do plano, artigo 45 e artigo 58 primeiro, e não simplesmente um quórum de deliberação sobre toda e qualquer outra matéria, que aí é maioria absoluta. Então, me parece que ela está versando sobre plano. Então vamos num quórum específico, mas eu concordo que eu não gosto de soberania, mas eu gosto da autonomia da Assembleia, e aí o poder, a alocação de poder exclusivo a ela para deliberar sobre viabilidade econômica do devedor. Inclusive há súmula do Tribunal de Justiça, pelo menos em São Paulo, que é específica, dizendo, olha, o judiciário não pode interferir no plano. Suspender ou alterar, e aí há vários planos dizendo, olha, eu vou liberar determinada trava bancária, eu vou suspender o cumprimento da obrigação, isso nada mais é do que contrariar a súmula que diz. E aí o STJ, inclusive, já deliberou nesse ponto específico. Isso nada mais é do que o juiz verificando viabilidade econômica do plano. Não é um papel dele, não é um problema que o judiciário tem que trazer para si. Isso nada mais é do que negociação entre devedor e credores. Acho que a eles deve ficar. E aí o segundo ponto da pergunta é muito mais complexo que esse, até que a Assembleia Virtual. Olha, a Assembleia Virtual veio para ficar. Então eu acho natural que ela ocorra, acho que demorou, inclusive, para ela acontecer. Acho que é natural se a gente quer um procedimento de recuperação e que ele não simplesmente fique obstado no tempo. Ótimo. Dito isso, a gente precisa conseguir fazer com que essa Assembleia Virtual reflita o poder que foi atribuído aos credores. O que significa isso? Eu preciso ter
a possibilidade de todos os credores ingressarem nessa assembleia virtual. E aí eu tenho dois problemas com relação a isso, porque o resto são só vantagens. Então, não tem deslocamento, ela é mais barata a princípio para o credor, vai aumentar a princípio a presença, o que seria ótimo, porque a democracia assembleária, então a maioria vai ser mais representativa. Aquelas suspensões requeridas para impedir ou para dificultar novos comparecimentos de credores vão ser obstadas. Então, eu adoro a ideia. Só que esta ideia tem alguns problemas. Primeiro, sistema eletrônico, que me parece que ainda precisa de alguns aperfeiçoamentos para permitir negociação, não só entre o credor com o devedor, mas entre os credores entre si. Então, eles têm que ter salas paralelas, porque é basicamente se reunir no final de uma sala, no fundo da sala, para negociar e fortalecer posição. Então, isso tem que ser possível. A negociação tem que ser ampla, até para que ele possa sugerir determinadas condições a serem feitas pelo devedor e todo mundo precisa saber, porque o cara gritaria na assembleia, por exemplo. Mas eu tenho um enorme problema, e acho que isso a gente precisa pensar, que é com relação a comparecimento de credor, principalmente trabalhista, ou EPP e ME com mais dificuldade. E por que isso? Porque eu acompanho pelos jornais, e vocês também, várias pessoas com dificuldade para receber o auxílio do governo de R$ 600, porque não tem conta no banco, não tem celular, não tem acesso à informação, ele não tem internet para se cadastrar na Caixa. E isso, senhores, representou, se não me falha a memória dos índices aí, mas acho que 30% dos beneficiários. Poxa, esses 30% são justamente o nosso contexto que vai votar principalmente na classe trabalhista. Eu preciso fazer com que este cara continue tendo acesso. E aí existe um problema, porque eu acho que hoje, pelo que eu estou vendo, não é a realidade fática. Então, se eu tenho recuperações em determinados ramos de atuação, em que esses credores, ou são em pequenino número, ou já estão sindicalizados, ou já são representados por advogados, acho que não temos esse problema. Mas esta não é a nossa realidade. Há diversos credores que, e eu vejo pelos processos, ele ingressou com um procedimento trabalhista, o juiz trabalhista, na reclamação oficiou, ele nem acompanha o meu processo, ele não tem advogado na RJ, ele tem um advogado local, trabalhista, longe, que não vai dar acesso a ele, nem tem poderes a tanto no processo de RJ. Então eu preciso garantir o acesso a esse credor votante. E há vários problemas daí com relação a isso. Pensamos, então, e aí, na prática, algumas assembleias têm sido feitas, mas várias outras, e acho que corretamente, têm sido suspensas para aguardar um cenário melhor ou uma alternativa melhor para que esse credor trabalhista consiga comparecer. Ele tem direito a poder votar. Uma das soluções seria criar um sistema híbrido, e eu gosto muito dessa ideia, que é fazer em regra o virtual, mas para quem não puder, permitir que ele possa comparecer com todas as cautelas sanitárias e votar. Então, na sede da empresa ou no local adequado, ele poderia ir lá e acessar o computador, ou poderia comparecer ali e a discussão virtual estaria num telão. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa, que também foi pensada, mas acho ainda mais difícil, é que, porque isso impede de alguma forma a negociação na Assembleia, seria que ele pudesse votar por carta. Mas para isso o plano não poderia ser alterado, o que dificulta um pouco a negociação na própria Assembleia. Né? Então me parece que hoje uma alternativa viável para essa situação, então para aquelas assembleias grandes, por exemplo, os credores sindicalizados, ou pequeno número de trabalhistas já representado, não vejo problema nenhum na virtual. Agora, nessas outras, que são a regra e não a exceção, talvez eu precise criar um sistema híbrido e que permita a esse credor trabalhista, caso queira, comparecer num determinado lugar e manifestar sua vontade. Acho que talvez esse meio termo consiga agradar a todo mundo. Em relação à Assembleia Virtual, eu até comentei com o senhor antes da nossa live que eu fiz algumas simulações com algumas plataformas disponíveis no mercado. E a maior dificuldade que eu enfrentei na maioria das plataformas é justamente a acessibilidade. Porque cada uma utiliza um instrumento, uma plataforma diferente. Por exemplo, Zoom, Microsoft Teams.
E aí cada uma é de uma maneira. Por exemplo, Microsoft Teams, você não consegue, eu não estava conseguindo acessar via internet. Então, enquanto eu iniciou a assembleia simulada, eu teria que baixar o aplicativo no meu computador, pegar o login, copiar o login, inserir o login na página, digitar a senha para entrar. Então, assim, para mim que é advogado, a gente manuseia computador diariamente, eu tive dificuldade. Imagine, igual o senhor falou, o credor trabalhista, né, que muitas vezes está desacompanhado de advogado, né? O que eu vi em algumas lives, doutor Marcelo, eu gostaria de saber a sua opinião, é que alguns defendem que em assembleias menores, o próprio AJ poderia usar, por exemplo, uma ferramenta como o Zoom e o Google Meets para fazer a sua própria assembleia. Eu fico com receio a respeito da segurança disso, porque eu entendo, durante um ato assemblear, você precisa, por exemplo, assinar uma ata, né? Você tem uma lista de presença. Como é que eu faria isso, né? Porque, lógico, no Zoom aparecem as pessoas que estão online, né? Mas até daria para computar, porque ele tem o histórico ali, ele votaria como se fosse no chat e tal, mas isso para minúsculas, porque quando eu tenho assembleia com uma quantidade de pessoas, me parece que mais do que 30, 40 pessoas, já ficaria absolutamente inviável o sistema assim, por si só. Imagine se todo mundo começar a pedir a palavra e se manifestar. Não, eu acho que um sistema tem que ser propício a isso, tem que permitir, tem que ser feito para isso, até para computar o voto, para as pessoas acompanharem como é que está aquela votação e assim por diante, mas ainda assim eu acho que a gente precisa permitir o acesso, porque na lei não está dizendo que primeiro, que não é obrigatório na lei, né? Já existe na lei societária desde 2015 um sistema, mas ali a gente está falando de alguém que voluntariamente simplesmente contratou e não se submeteu a esse procedimento. Acho que a gente precisaria criar um sistema híbrido para permitir a pessoa votar em loco, principalmente para aquelas determinadas recuperações que não são excepcionais, que os credores não são sofisticados e assim por diante. Acho que o sistema deve aperfeiçoar-se. A necessidade mobiliza que o desenvolvedor o faça. Então, acho que a gente vai ter uma solução adequada, mas ainda assim eu acho que a gente precisa ter um sistema presencial enquanto essa sociedade ainda não caminhou 100% para a informática ou para a digitalização. Eu concordo com o senhor, eu acredito que a Assembleia Virtual vai vir para ficar, de fato. E eu acredito que vai melhorar os atos assembleários, né? Porque vai facilitar o acesso. O que a gente observa, Marcelo, doutor Marcelo, é que as assembleias muitas vezes são esvaziadas, né? É basicamente os credores, dos maiores credores, que representam os advogados, os maiores credores. E já participei de assembleia com mais de 1.000 pessoas, por exemplo, onde tinha 10 credores, 10 advogados representando credores, né? E o fato de facilitar essa mobilidade, né? Acho que vai aumentar a participação, né? Mas, igual o senhor falou, a gente precisa ter um ambiente em que haja essa interação de fato dos credores, que exista a possibilidade deles estarem conversando, e algumas plataformas de fato já disponibilizam essa possibilidade do credor ele conversar em grupos. Você pode montar um grupo dentro da plataforma e conversar entre eles para discutir um eventual ponto que ainda não há um consenso em relação ao plano, né? Ou você pode ter conversas individuais. Num chat, né, no bate-papo da própria plataforma, você consegue ter essa conversa, né? Então, eu concordo. E o custo, pelos valores que eu recebi de proposta de orçamento, não sei em grandes proporções, mas em recuperações médias e pequenas, o custo é menor. Então, você consegue ainda reduzir o custo desse ato que é importantíssimo na recuperação judicial, né? Eu imagino que seja isso mesmo. Agora, em relação a um ponto que tem gerado bastante polêmica, até o senhor no início da nossa live já abordou um pouco, é a respeito dos planos emergenciais, né? Hoje nós temos discutido, tem vários planos emergenciais que foram apresentados e alguns já foram pensados nos projetos que já foram iniciados prioritariamente, né? Mas tem dois deles, que é o 1397 e o 2373, que está no Senado, que são hoje os que mais chamam a atenção. Em relação ao 1397, nesse primeiro momento, o que o senhor acha a respeito do projeto, da renegociação preventiva? Bom, hoje o projeto que está em voga é o 1397, né? Até ontem foi quase submetido à votação e acabou sendo retirado de pauta. Eu tenho diversas críticas a esse projeto e, francamente, até a sistemas transitórios. Crise sempre houve no Brasil, algumas maiores, outras menores. Mas a pandemia
vai afetar um PIB de menos 5. Para quem não sabe, em 2015 e 2016 a gente teve um PIB de menos 3,5 acompanhado depois de menos 3,2. Então não é um cenário, claro, né, com o lockdown, né, virtual e assim por diante, é diferente, mas a gente já teve cenários drásticos que testaram a nossa lei de falência. Então, eu acredito que, aqui por princípio, que a gente precisa melhorar a nossa lei de falência de modo geral, né, recuperação e falência, e não apenas de forma transitória, porque transitoriamente a gente vai criar uma enorme distorção. Então eu parto desse ponto. Mas ainda que transitoriamente a gente consiga, ou se a gente, talvez por facilitação legislativa, fazer as modificações, eu tenho diversos problemas com relação ao projeto de lei 1397. E aí o sistema criou, e aí eu falo da última alteração que foi alterado ontem, de novo, no relatório apresentado na Câmara. Então, primeiro, eu tenho um enorme problema com surpresas. Então, se surpreende-se apresentando um projeto absolutamente novo no dia da votação. E ninguém sabe a nova versão, ninguém consegue discutir, porque ali posso ter problemas enormes. E a primeira questão é com relação ao sistema trazido. Então, a lei basicamente, e eu acho que ela é feita no melhor dos intuitos. Então, até o autor, que é o deputado Hugo Leal, teve o melhor dos intuitos nesse ponto, mas eu acho que a gente precisa adequar o modelo, ou melhorá-lo. Ele criou um sistema extrajudicial, em termos. Por quê? Primeiro eu teria uma suspensão legal, e depois eu tenho uma negociação preventiva. E esses prazos até foram mudando, né? Então, antes era 60-60, agora eu tenho um prazo do projeto de ontem de 30 dias para a primeira e depois 90 dias para a segunda. E aí a primeira questão que se coloca é o seguinte, isso é moratória ou não? Porque quem fez, e quando recebeu essa crítica, falou, não, leia direito, isso não é moratória. Senhores, isso é, com todas as letras, uma moratória. E por que é uma moratória? Porque nos seus artigos, e aí eu começo a comentar, o artigo 3º, o artigo 4º, está estabelecido o seguinte, durante esse período de negociação, os credores não podem executar o devedor. Então eles têm o standstill coletivo imposto pela própria lei. Pô, isso é moratória? Não, moratória é o que está expresso dizendo o seguinte, enquanto ocorre toda essa negociação, não se vencem cláusulas de multa. Então o cara não me pagou, eu posso impor a ele uma multa prevista no meu contrato? Não. Poxa, se eu não posso cobrar, e se eu não posso impor o maior ônus àquela determinada obrigação que ele não me satisfez, isso é o quê? Isso é moratória. E por que isso me gera um enorme problema? Porque aí, e o dado não é meu, o dado é do Morgan Stanley, né, ou do JP Morgan, desculpe. O JP Morgan falou, olha, as empresas estão absolutamente sem capital. Você imagina como vai ficar este credor se ficar 190 ou 120, né, 150 dias sem receber? Ele vai virar devedor. E aí se eu, Marcelo, posso não pagar? Estou em crise, óbvio. Todo mundo ficou em crise com a pandemia. Todo mundo. Ai, mas a lei até fala 30% primeiro, precisa cair o faturamento. O faturamento de quase todo mundo caiu 30%. Primeiro ponto. Segundo, como é que eu provo esse 30%? Do jeito que eu quiser, porque não pode fazer perícia pela lei sobre o 30%. Terceiro ponto. Eu estou dando um incentivo para o cara que foi pior, porque o cara que foi melhor e que não perdeu, converteu tudo para o digital, não tem esse benefício. Então eu estou beneficiando o pior. É ilógico, é antieconômico, mas beleza. Mas além de tudo, ainda que eu criasse essa alternativa, eu vou poder permitir, primeiro dos efeitos drásticos, que aquele credor se torne um devedor, porque obviamente se eu puder não pagar, eu não vou. E aí isso vai gerar uma crise sistêmica muito pior. E essa é a opinião do Marcelo, do mesmo jeito que me parece que o deputado Hugo Leal tem a dele, que acredita que não. Então, que não seja nem a dele nem a minha, porque afinal nenhuma das duas importa. O que fala um economista sobre esse ponto? Alguém já fez uma modulagem? Né? Alguém já mensurou qual é o efeito na economia se isso for feito? Não há absolutamente nenhum estudo sobre isso. Nenhum.
Por que 120? Por que não 30? Por que não 180? Ninguém sabe. Do mesmo jeito que esse período foi alterado. A gente precisa parar de fazer lei no Brasil da cabeça de um ou outro. Existem vários economistas estatísticos para auxiliarmos em tudo isso. Por quê? Porque talvez o efeito, a emenda, fique muito pior do que o soneto. E aí tem muita gente que fala, poxa, mas você é contra a mediação? Você é contra a negociação? Não, eu sou super a favor. Acho que ela tem que ser desenvolvida. Problemas disso. Qual é o estímulo para um devedor efetivamente negociar aqui? Nenhum. E por que nenhum? Porque se nada for feito durante este período, nada. Se ele chegar lá e fizer o pedido para o judiciário na chamada negociação preventiva e falar, beleza, mas a minha proposta é não pagar nada a ninguém. E ficar, de alguma forma, enrolando durante todo o período, porque simplesmente ele não quer pagar durante todo esse prazo, para depois conseguir pedir ainda uma recuperação judicial, qual que é a consequência para esse cara? Nenhuma. Eu crio, portanto, um incentivo absolutamente perverso para a pessoa que não quer negociar se submeter a essa negociação, não para negociar, simplesmente para obter esta moratória e deixar de pagar o credor. Ora, se eu conseguir não pagar e sem absolutamente nenhuma consequência para mim, eu também quero. Então não faz sentido nenhum essa primeira fase. Acho que está absolutamente equivocada. Mas a gente ainda precisa avançar em alguns pontos. E aí eu tenho um ponto que me parece drástico, que é a questão de propor novo plano dentro de recuperações já com processamento ocorrido, inclusive com concessão já feita. Então, aquele devedor, e aí vamos usar os dados, aquele devedor pediu recuperação judicial. Qual a média no estado de São Paulo que ele ficou durante a recuperação até aprovar? 567 dias. Isso significa que aquele devedor não paga os seus credores durante quase 2 anos. Aí ele fala o seguinte, poxa, ocorreu a pandemia. Pela pandemia, ele vai ficar mais 120 dias sem pagar ninguém. Problemas disso? Nenhum. Só que aquele credor vai quebrar. Mas o projeto de lei vai ainda mais no ponto que ele fala o seguinte, além disso, ele vai poder apresentar um aditamento, que eu concordo, colocar os credores para liberarem. Mas todo mundo que negociou com este devedor durante a recuperação judicial, que é um credor extraconcursal pelo artigo 49, ou seja, não está submetido a essa negociação, e obviamente avaliou o risco de fornecer para uma empresa em recuperação. Nenhuma empresa em recuperação consegue manter os contratos, ela precisa pedir, pelo amor de Deus, para o cara contratar com ela. Ainda assim, eu vou falar, todos vocês que negociaram de boa fé comigo, quando eu pedi pelo amor de Deus, vocês vão ser colocados exatamente na mesma classe do que todo mundo que negociou comigo há 3 anos atrás e que está na RJ. Poxa, isso é um incentivo perverso enorme. Por quê? Porque eu estou dizendo no Brasil que não se cumpre contrato e também que a lei, que era anterior ao nosso 11.101, pode ser alterada a qualquer momento para trazer todo mundo para dentro. Qual que é a consequência disso? Absoluto risco econômico e jurídico. Então, me parece que isso é uma violência desmensurada contra os credores. Na alteração de ontem, depois de muita crítica, disseram o seguinte, absolutamente insatisfatório, no meu entender, que é apenas o credor que deu o DIP, né, o Debtor in Possession, financiamento para aquele devedor em recuperação, com aprovação judicial, não ficaria sujeito ao crédito extraconcursal. E aí me parece que o erro é de 2 formas. Primeiro, para dar o DIP na 11.101, eu não preciso de autorização judicial. Primeiro, o DIP não está previsto. Segundo, só existe necessidade de autorização judicial se, em razão do DIP, eu vou onerar algum ativo ou vou dar alguma forma, né, de alienação, oneração, em garantia de ativos do patrimônio do devedor para os credores. Se isso não acontecer, e há vários casos em que isso não aconteceu, e eu posso citar de cabeça alguns deles, não precisa de autorização judicial.
Então o cara que conseguiu, ou que conseguiu dar esse financiamento à RJ, mas não pediu aval para o juízo, está dentro da recuperação judicial. O cara que falou o seguinte, juiz, já que eu pedi a garantia, me autoriza, este está fora. Não faz o menor sentido. Então, problemas, primeiro, a pandemia é uma causa de crise, sem dúvida, ela faz com que a nossa lei seja testada, sem dúvida, ela exige um aprimoramento? Exige, mas um aprimoramento geral de toda a legislação. Acho que a 13.397 cria um incentivo perverso. Primeiro, porque ela protege devedor, quando que a legislação de insolvência no Brasil, isso sempre, desde o início, procura proteger, não é o devedor, mas é ou o credor, as mais antigas, e hoje a legislação evoluída protege o desenvolvimento da atividade econômica como um fim para o desenvolvimento econômico nacional. Esse projeto rompe isso. Aqui é uma proteção absoluta do devedor. Problemas. O meu credor, no dia seguinte, vai se tornar devedor. E já que a gente está tentando fazer com que o ambiente econômico melhore, esta crise pode gerar, em razão desse projeto de lei, um problema sistêmico muito mais aprofundado. E se discordam de mim, o que eu acho ótimo, e eu adoraria, é fácil, me prova. Eu quero ver números com relação a isso e estudos que isso não está correto, porque afinal, e aí é ótimo o projeto, e aqui saúdo até o professor Luciano Tim, quando fez o projeto de liberdade econômica, né, que veio converter na lei de liberdade econômica, está lá. Eu preciso, para toda e qualquer norma da administração, de um estudo de impacto econômico com relação àquilo. Ora, se eu preciso para normas do executivo, quanto mais para lei. Precisamos começar a fazer ciência e não mais bruxaria. Porque isso pode gerar um efeito perverso muito pior. Concordo plenamente. Doutor Marcelo, inclusive a Lara Brito, que é associada do IAD, fez uma pergunta para o senhor a respeito justamente de que uma das teses que defendem o PL 397 é que para evitar o ajuizamento de ações. O PL ele atinge esse objetivo, tendo em vista que a própria renegociação preventiva é levada ao judiciário? Olha, então, primeiro, a gente precisa passar por cima de algumas coisas quando a gente fala isso. Eu quero evitar uma enxurrada de ações. Isso seria bom ou ruim? Por quê? Porque evitar a quantidade enorme de recuperação judicial e falência significa que vai vir uma enxurrada, talvez, de execuções. E aí, estudo do Eric, por exemplo, o juiz federal, execução dura 10 anos, não recupera absolutamente nada e apenas é beneficiado o credor sofisticado. Então, talvez aumentar as recuperações dos pedidos de falência não seja tão ruim assim, porque evita uma enorme quantidade de execuções que talvez sejam muito pior para o sistema. Uma coisa é uma execução individual, que eu procuro um bem individualizado. Essa vai acontecer se não ocorrer a recuperação. Na recuperação eu falo, diante de uma insolvabilidade, vamos jogar para esses credores a proposta de melhor solução para isso. Então, primeiro, eu acho que esse pressuposto é equivocado. Equivocado por uma coisa. Não vai, pela modelagem que a gente viu, acontecer uma enxurrada. Se acontecer uma enxurrada, melhor que ela seja de RJs do que de execução. E terceiro ponto que me parece mais equivocado. Então, partindo desses objetivos que me parecem errados, a lei alcança esse objetivo? Não. A lei incentiva que justamente isso ocorra. E ocorra da pior forma possível. Por quê? Porque isso vai permitir essa negociação preventiva que é feita no judiciário. Esse cara vai ter que fazer um pedido para o judiciário permitir que essa negociação ocorra com a suspensão de absolutamente tudo. E sem nenhum custo, isso vai incentivar que todo mundo, mesmo que não esteja em crise ou insolvabilidade, mesmo que consiga negociações individuais, como é um incentivo para que esse cara não pague, eu vou trazer todo mundo para o judiciário. Eu não só estou impedindo, como eu estou incentivando. Não é RJ, eu estou incentivando o oportunista a se beneficiar com não pagamentos, simplesmente porque a lei permite. Correto. Então eu acho o objetivo está errado, não deveria ser esse pressuposto, porque afinal a mensuração feita não leva a essa conclusão. E terceiro, ainda que isso fosse feito,
o PL vai justamente contra o objetivo que ele pretendia alcançar. E aí a gente vai ter uma enxurrada de negociação preventiva e de pessoas que não querem absolutamente negociar. E aí, para quem é da área de negociação, para quem gosta de mediação, isso vai acabar com a mediação, vai acabar com a negociação, porque afinal eu vou ter um instituto que chama isso, em que as pessoas não querem se compor, querem que o tempo passe. Para mim, é um enorme problema. Doutor Marcelo, a gente está partindo agora para a parte final da nossa live, faltando agora um pouco mais de 5 minutos para o nosso encerramento. Só queria uma consideração do senhor a respeito do PL 2373. Ele trata da recuperação extrajudicial especial para micro e pequeno empresário a ser protocolado na junta comercial. Seria um ato autodeclaratório. O que o senhor acha a respeito desse pedido especial de recuperação extrajudicial? Olha, vamos comentar ele, e até para fazer junto, né, vou comentá-lo junto com o projeto 30/2020 no Senado também, tá? Então, são projetos, e eu já até comecei, né, na nossa live eu comecei falando deles, então eu sou parcialmente suspeito, porque participei do 30/2020, né, não do outro. Mas um faz esta forma de liquidação ou de alguma forma composição na junta comercial, enquanto o outro remete isso ao DREI, que é o órgão supervisor da junta. Acho que ambos partem, e aí é um pouco mais de questão de forma, de estruturação, eles têm absolutas diferenças entre si, mas o que eu gostaria de destacar é a ideia, que para mim a ideia é perfeita, que é o seguinte: EPP e ME, e a gente prova, isso eu mostro para quem quiser, depois vai ter um artigo, foi submetido à Universidade de Fortaleza, a revista Pensar, já está submetida à publicação, que fala o seguinte: olha, dessas empresas em recuperação, de EPPs e MEs, quais são os principais problemas? E os principais problemas dessas empresas não são só custos. Os principais problemas são regularização da documentação contábil. Ela não consegue apresentar informação para nenhuma pessoa negociar. Então eu preciso, na verdade, criar um instrumento para que este micro e pequeno empresário, que apesar de ser uma pessoa jurídica em regra, é ele próprio sócio que está por trás daquela pessoa jurídica e que é o fiador das obrigações, é avalista das obrigações da própria PJ, voltar para o mercado. Então, me parece que esses projetos têm em comum uma ideia que é: o judiciário não é a solução para este cara, porque o judiciário é uma barreira de entrada para esse. Eu preciso criar um sistema diferente de ou liquidação extrajudicial. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pausou aqui, mas voltou ao normal. Eu preciso criar um procedimento de negociação ou de simplesmente liquidação sumária dos ativos fora do tribunal, para que essa pessoa consiga, de maneira célere, voltar para o mercado. Porque, caso contrário, ele vai ter um estímulo a continuar aquela atividade de maneira irregular. Isso gera uma consequência enorme. A consequência, por exemplo, enorme quantidade de desconsiderações da personalidade jurídica, porque aquele sócio por trás abriu uma porta no vizinho para continuar desenvolvendo essa atividade, ele não tem nenhuma regularidade fiscal, não recolhe os seus tributos e assim por diante. Eu preciso criar uma alternativa para romper esse ciclo vicioso. E acho que esta alternativa, por isso eu gosto dos projetos e gosto da ideia por trás, acho que ela veio para ficar, que é: cortemos custos, ok. O custo principal é o próprio judiciário, com todo o procedimento. Precisa ser fora. Seja na junta, seja no DREI, seja no SEBRAE, que era uma das alternativas até propostas, mas eu preciso que este cara consiga contatar rapidamente os seus credores num procedimento mais célere. Seja de recuperação com negociação, e aí Pessoal, o doutor Marcelo caiu aqui, não sei se o que aconteceu, se foi problema na internet dele. Não sei se vocês estão tendo esse mesmo problema. Espera aí que ele está voltando, só um minuto.
Acho que acabou nosso tempo, Felipe. O Marcelo, está faltando 1 minuto para acabar nosso tempo. Me cortaram aqui, ou me caíram, sei lá. Eu me acho derrubaram. que caiu, porque depois apareceu novamente o convite. Para concluir, eu só acho que a alternativa é ótima, extrajudicial. Se há negociação ou só liquidação, é um outro ponto. Doutor Marcelo, eu gostaria de agradecer a presença do senhor mais uma vez na nossa live. Gostaria de registrar a presença do doutor Renato Scardua, que estava aqui nos assistindo, alguns magistrados do estado de Goiás, dentre eles a doutora Lídia, advogada aqui do estado de Goiás também. Espero poder tê-lo, a presença do senhor,